a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa abençoar esse fim de ano, tá? Estamos aqui gravando mais um vídeo acerca do Evangelho de Cristo, né? O Evangelho que escreveu o nosso profeta, apóstolo Matitiarro, né? Mateus Matitiarro Levi, Mateus Levi, aonde em outros vídeos nós fizemos uma exegese, né, do texto, uma pregação em cima de cada capítulo, né, capítulo por capítulo, do Evangelho de Mateus. Tá? Nós vamos continuar com esse estudo, já está com os dias que eu não gravo, devido à correria, devido ao trabalho, mas hoje, né, nesse último dia de ano, né, vamos gravar mais uma mensagem para que, se você talvez não, provavelmente, final de ano vai viajar, está com a família, não vai poder assistir, mas no decorrer deste novo ano que entra, né, no calendário gregoriano, né, não no calendário bíblico, você pode posteriormente assistir, tá? Eu parei em Mateus capítulo de número 5, né? Eu fiz ali a pregação sobre as bem-aventuranças, né, que é o Sermão do Monte, que é uma das mensagens mais lindas, né, do Mashiach, de Jesus, do Messias, né? Uma das mensagens mais lindas do nosso mestre, que ele nos ensinou, que ele deixou para nós termos o entendimento, né, de que as leis de Cristo, as leis né, do Messias, é as leis que vai prevalecer no mundo vindouro, né? Eu fiz a explicação sobre isso, né? Se você não assistiu, assista o último vídeo que nós fizemos das bem-aventuranças, que nós vamos falar, né, acerca disso, acerca da lei de Cristo, a lei de Yeshua, né, a lei da graça. É a lei de Cristo que estabelece todos aqueles, né, que querem, né, que tem Jesus em sua vida, que aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador, que segue o Messias, que segue o Filho de Deus, né, como nós cremos, esta pessoa, ela também carrega o reino de Deus em si. Né? Ela carrega o reino de Deus e ela carrega o chamado e também a lei de Cristo. Então, as bem-aventuranças, ela é uma bênção que foi lançada, né, para todos aqueles que vão viver no mundo vindouro. Não só neste mundo, né, porque são bênçãos lançadas também para nós, né, que estamos aqui ainda nesse mundo, né, carnal, mas que estas bênçãos são bênçãos eternas, meu irmão. Porque tudo passará, menos a palavra do Eterno. Ela não passará. Esses dias, né, tive conversando com algumas pessoas que não crer em Jesus, pessoas ateus, né? E eu fiz uma pergunta que eles não conseguiram responder, né? Como, né, se a Bíblia, né, ela é ultrapassada, né, como dizem hoje, por que todas as profecias bíblicas, porque todas as profecias bíblicas estão acontecendo? Eles não souberam responder, porque não tem como responder. Porque foi livro, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Antiga Aliança, da Nova Aliança, que foram escritas em tempos, em épocas diferentes, e que elas se conectam, né, e elas se encaixam perfeitamente, né? E nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, né, as Santas Escrituras, como nós cremos, ela fala a respeito de muitas coisas que estão acontecendo hoje, né? Inclusive em Gaza, né? Você quer saber o que está acontecendo em Gaza hoje, que é aquela região de Gaza, está escrito no livro de Sofonias, capítulo de número 2. Tá? Depois você lê Sofonias, capítulo de número 2, você vai ver que as profecias bíblicas estão acontecendo. Irmão, nós estamos vivendo em uma época de profecias bíblicas se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas o mundo, ele não consegue enxergar. Mas o mundo e as pessoas carnais, no sentido carnal que eu falo,
é no sentido que não crê, os ímpios, né? Eles não conseguem ver, porque os seus olhos estão cerrados, os seus olhos estão fechados, para que eles não vejam o cumprimento de tudo aquilo que Yeshua HaMashiach, que os profetas, né, a Torá, a Bíblia, tanto, né, a Nova Aliança como a Antiga Aliança, tudo está se cumprindo. E o próprio Messias falou, o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou que não cairá nem um tio sequer da lei e dos profetas até que tudo se cumpra. Então, irmão, está tudo se cumprindo. Não temos... o mundo ele está em trevas, o mundo jaz do maligno. E quando nós falamos do mundo, nós falamos do sistema diabólico, né? Do sistema que é o mundo, o sistema de trevas, o sistema maligno que o mundo vive, né? Porque hoje nós vivemos essa inversão de valores, aonde o que é certo é o errado e o que é errado é o certo. Nós estamos vivendo essa época de inversão de valores, mas tudo está profetizado. Amém? Mateus, capítulo de número 5, a continuação do capítulo 5, tá, irmãos? Porque foi acho que 1h40, só aí desvendando, né, desvendando as bem-aventuranças. O último vídeo foi desvendando as bem-aventuranças, e nós estamos nesse propósito de desvendar o Evangelho de Mateus, né? Claro, irmão, que a gente não sabe de tudo, nós aprendemos todos os dias. Não existe nenhum professor da Bíblia, da Torá, da Brit Hadashah, do Evangelho, teólogos, seja quem for, que consiga explicar tudo, irmão, porque é o Espírito que revela, né? É o estudo e o Espírito também que revela, porque sem o Espírito, irmão, nós não podemos nada. Sem o Espírito, nós não temos, nós ficamos apenas com a sabedoria dessa terra. Mas com o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKadosh, o vento do Espírito, nós quebramos essa barreira carnal, e passamos a entender o plano espiritual de Deus para nossas vidas. Não é tempo, irmão, de nós estar dormindo, mas é tempo de nós se despertarmos, acordarmos enquanto é tempo. É tempo de avivamento, é tempo de conversão, é tempo de nós apontarmos os erros, porque a luz ela incomoda as trevas, né? Não julgar, claro, mas nós devemos ser luz. E quando nós brilhamos, irmão, nós apontamos o erro de alguma forma. Não tem como não. Porque a luz, ela tanto ilumina a nossa vida, para nós vermos aonde está o nosso erro, como também ilumina a vida daquelas pessoas que chegam próximo a nós, né? Podem nos chamar de tudo, de religiosos, disso, de aquilo, não importa. É um galardão a mais no céu para nós, né? Então, irmão, não temas. Deus está com todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia e todo aquele que nele espera. A nossa esperança está em Yeshua, na sua ressurreição, na sua vinda e na sua volta. A nossa esperança está no único e poderoso Deus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Desculpa, uma garganta meio ruim. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida, tá? Isso aqui são palavras do Mashiach, isso aqui são palavras de Yeshua, Jesus, em carne, na terra, quando ele estava aqui na terra conosco. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ou tem uma tradução que fala de mesa, né? Colocar uma candeia, né? Que é uma luz debaixo da mesa. Você não pode colocar aquela candeia, aquela luz debaixo de um... Aqui falam de cesto, mas pode ser usado também a mesa, né? Ao contrário, coloca-se o velador e assim ilumina todos os que estão na casa, né? Então ele está dizendo, quando você está na sua sala, você abre a luz e a luz ela vai brilhar para todo mundo que está ali, não vai brilhar só para você, né? Não abre a luz ali, quando você abre a luz da sua casa, a luz não brilha só em você. É só você colocar uma luz focal, assim, só, né? Aquela
Você sabe, aquela luz que ela vai reta, assim, que ela não espalha, né? Mas a luz de Deus, é o candeeiro que ele está falando aqui, era aquela luz antiga, né, que as pessoas usavam. Lá no Nordeste nós chamava de lampião. Lampião era uma luz, né, que nós, nordestinos, o povo do norte, também os povos sertanejos, também do sul do Brasil, né, usava aquele lampião, colocava ali o algodão, colocava o azeite, o óleo e acendia, e aquele lampião ficava a noite inteira iluminando ali a casa, iluminando a sala, né, para quando fosse jantar. E, e Jesus está falando exatamente dessa luz, né? E só que ele não está falando só da luz física, mas da luz espiritual. Como eu já publiquei esses dias falando da festa de Hanukkah, festa de Hanukkah, que é uma festa que antecede um pouco, né, a festa do cristianismo, que é a festa do Natal. E essa festa de Hanukkah, ela é a festa das luzes. Ela é a festa das luzes, né? Então, nós que estudamos aí a Bíblia, nós sabemos que Yeshua, Hamashiach, Jesus Cristo justo, o Tzadik, Jesus Cristo, nosso Messias, ele é a luz. Ele é a nossa Hanukkah, né? Ali, durante a festa de Hanukkah, o candelabro de 9 pontas é aceso. E tem ali uma vela, né, que os judeus acendem, que fica uma maior do que as outras, né? E isso, de alguma forma, mesmo que muitos judeus não creiam em Yeshua, aquela vela maior, ela significa Yeshua, né? A vela maior, e as outras velas, elas ficam mais abaixo da vela maior, que somos nós, né? Vamos dizer assim, nós somos a luz menores aqui neste mundo, né? Vários pontos de luz, feixes de luz. O crente, ele é uma luz, né, no mundo, e a luz maior é Yeshua. Então nós temos que estar perto de Yeshua para que a nossa luz seja também ali completa, seja iluminada, né? Porque nós não estamos só, mas Yeshua, Jesus Cristo, está conosco. Então, irmão, não temas, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivenciando, você é luz, você é sal da terra, você é a luz do mundo, né? Então, em João capítulo 8, quando Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, ele está de alguma forma falando isso mais ou menos ali nessa festa, na festa de Hanukkah, na festa das luzes, né? Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. Enquanto muitos ali estavam olhando somente ali para um símbolo, né, que era o candelabro, as velas acesas, a luz, ali a cidade toda de Jerusalém, né, com luzes, vamos dizer, com candeeiros acesos, né, a cidade ficava toda ali iluminada, por isso que era chamada Festa das Luzes. Ele diz, eu sou a luz desse mundo. Quem me segue não andará em trevas. Irmãos, é muito maravilhoso, é muito precioso, é muito grande, irmão. Nós não precisamos de ídolos, nós não precisamos de falsos deuses, porque nós sabemos que existem entidades, existem principados, potestades, que também são criaturas de Deus, né? Mas que nós devemos adorar somente a um Criador. Nós devemos adorar o Criador. Nós não devemos adorar homem. Por que nós adoramos a Yeshua, Jesus Cristo, o Filho de Deus? Por que nós oramos, falando no seu nome? Porque Yeshua, ele não é criado, ele foi gerado de Deus, né? Ele nasceu de dentro do Pai, né? Ele foi gerado. O Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, ele recebeu uma glória a qual nenhum anjo recebeu. Então, nós não podemos adorar anjos, tá? Mas nós podemos até falar de anjos, às vezes você canta o louvor, fala do anjo Miguel, do anjo Gabriel, mas nós não podemos jamais adorar anjos, irmão. Só Deus pode ser adorado. Só Elohim, o eterno Criador dos céus e da terra, o seu filho Mashiach Yeshua, porque é o mesmo DNA do Pai, é o mesmo DNA do Filho, né? Eu sempre digo isso. E Ruach HaKadosh, o Santo Espírito, a unidade eterna de Deus. Nós não podemos adorar outro. Somente um Deus deve ser adorado, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, porque foi Ele que criou os anjos, foi Ele que criou as potestades do mundo, foi Ele que criou os céus, a terra, a lua, o mar e tudo que nele há. Foi Ele que criou tudo, irmão. Então nós temos que adorar ao nosso Criador. Infelizmente, o homem, ele trocou a glória do Criador. Ele trocou a glória do Criador para adorar as coisas criadas, né? Já dizia o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, que ele dizia que o homem ele trocou, né, a verdadeira forma de adoração ao Criador, começou a adorar as coisas criadas, adorar o sol, adorar a árvore, adorar
Né, irmãos, nós estamos vendo isso, adorar a vaca, adorar um animal assim, ou assim. Não, nós não devemos, irmão, prestar culto a nada que foi criado. Mas nós devemos prestar culto ao único Elohim, Criador dos céus e da terra. Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 29, vai dizer: qual o primeiro mandamento? Né? Quando perguntaram, não com a forma irônica, né? Jesus, Senhor, mestre, qual o principal mandamento? Ele fala: chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, Israel, o teu Deus Adonai é um, é o único, né? O Deus Adonai é um. Então, irmão, nós não devemos prestar culto ao ser humano, nós não devemos prestar culto à criatura, nós devemos, claro que o sol, a lua, demonstra a glória do nosso Criador, é muito lindo tudo que ele criou, mas nós devemos prestar culto somente a ele, né? É tanto que alguns dias passados eu também gravei sobre a tentação de Jesus no deserto, né? Você pode também voltar, tem outros vídeos falando sobre isso. E uma das coisas que Hassatan, que o inimigo, né, das nossas almas, ele fala para Jesus é para que, se ele o adorasse, ele daria tudo. Ele daria o templo, ele daria isso, daria a tudo. Ele mostrou todas as grandezas dos céus e da terra, né? Ele levou até o pináculo do templo lá, né? Não o templo, né? Mas ele levou ao pináculo do templo e disse que daria tudo, toda essa terra, os poderes dessa terra, né? Se ele prostrado adorasse, né? E o nosso Senhor, Jesus Cristo, Salvador, ele vai dizer: somente ao Senhor adorarás, somente a ele servirás. Então, meu irmão, Yeshua não se dobrou ao que o mal queria. Então você também não se dobre, não se dobre, tá? Existe ainda os 7 mil profetas, né, que não se dobraram os seus joelhos a Baal. Ainda existem os profetas que não se dobraram o seu joelho a Baal. Então, esses mesmos profetas existem hoje, né? A gente vê muita coisa errada no mundo, mas nós temos que ter a fé de que muitos profetas não dobraram os seus joelhos a Baal, mas estão ainda confiando no único Deus, confiando, ensinando seus filhos no caminho que devem andar, ensinando a sua família no caminho que devem andar, porque é dessa forma que nós vamos alcançar e glorificar o coração de Deus. Eu só posso glorificar o Pai sabendo o que ele pensa, sabendo o que ele ama, sabendo o que ele gosta e o que ele não gosta. Da mesma forma é Deus. Nós só podemos entender o seu entendimento, como agradá-lo nas Escrituras, naquilo que foi deixado, né, por inspiração do Espírito Santo, bendito seja ele para todos sempre, para nós andarmos em luz. Tá? Para nós andarmos em luz. Então aqui, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: vós sois a luz do mundo. Vós sois uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida. Aí versículo 16 vai dizer: assim deixai a luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Tá? Então, irmão, o nosso Messias, o nosso Jesus Cristo, Yeshua, ele vai declarar aqui que nós devemos ser, e nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E ele vai dizer aqui para nós que essa luz ela não deve ficar escondida. Essa luz ela não deve ficar debaixo da mesa, debaixo escondida, né, de alguma forma, né? Mas ela deve brilhar para todos aqueles que se encontram na casa. Então, talvez você aí, você seja a luz da tua casa, você seja a luz, você seja aquele que o único que adora o único Deus aí na sua casa, o único que não se dobrou o joelho à idolatria, não dobrou o seu joelho ao mal, não dobrou o seu joelho ao sistema deste mundo, mas você continua firme, orando pela tua família, orando pela tua casa, você é a luz da sua casa, você é a luz da sua família. Então, se você é luz, deixa a luz brilhar, meu irmão. Deixa Deus te usar, deixa que a luz resplandeça. Né? Nós não, às vezes, irmão, a timidez, ela tenta nos tirar a luz. Você entende? Às vezes, nós, né, se tornamos tímidos, e a Bíblia fala que os tímidos, né, não herdarão o reino de Deus. Então, às vezes nós nos tornamos tímidos, nós não brilhamos a glória e não brilhamos a luz que o Senhor nos fez, nos pediu para que nós brilhássemos, porque Ele é a luz maior e nós
quando aceitamos a Ele, nós passamos a brilhar a sua luz. Para todos aqueles que chegam até nós, essa luz ela tem que brilhar, ela tem que irradiar na nossa vida, né? Esse novo ano está entrando, nós possamos tirar do nosso coração, da nossa boca, todas as palavras torpes, né? Que nós possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor e começarmos a brilhar diante das trevas. Então, a festa que teve, né, agora há pouco tempo, a festa de Hanukkah, significava isso. A luz que vence no meio das trevas. Naquela época, entraram no templo de Deus, né, na época foi a comemorada a festa de Hanukkah, acho que 146 anos antes de Cristo, se eu não me engano. Pois, corrija se eu estiver errado em relação ao ano, né? Mas ali, os gregos entraram no templo, sacrificaram porcos, né, que é um animal impuro, né, um animal impuro, né, acerca da Torá, né, que fala no Antigo Testamento. Eles sacrificavam porcos ali para dentro do templo e fizeram várias abominações, trouxeram prostitutas para dentro do templo, sacrificaram porcos dentro do templo, mancharam de sangue tudo que estava ali no templo e zombaram dele. Eles zombaram de Deus, né? Mas o Senhor, ele não deixou ser zombado, né? E depois os guerreiros de Israel vão e vencem a guerra e limpam o templo e purificam o templo. Por isso que até hoje essa festa é lembrada. Hoje, para nós, né, nós devemos entender, né, que eu estou falando dessa festa de Hanukkah porque tem tudo a ver com o que Jesus está falando aqui, tá, gente? Que nós somos a luz do mundo. A festa de Hanukkah, ela dá esse sentido de que a luz, as trevas, elas não podem vencer a luz. Que as trevas, elas tentaram entrar no templo, destruir o templo. E nós hoje sabemos que o templo não é feito por mãos humanas mais, né? Que nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Porque o que está escrito em Jeremias, capítulo número 33, né? Que chegará um tempo em que o Senhor, né, escreverá sobre as tábuas do nosso coração, né, a sua lei, os seus mandamentos. É o que acontece hoje, porque nós devemos fazer exatamente como Davi, o rei Davi, ele fez, né? Que ele disse, eu coloco a tua palavra diante de mim, dentro de mim, né? No meu pensamento, diante de mim, dentro de mim, para não pecar contra ti, guardando os teus mandamentos no meu coração, né? Então hoje nós somos o templo da morada do Espírito Santo e precisamos sim arrancar tudo aquilo que não vem do Senhor, tirar tudo aquilo que não vem do Senhor, não deixar com que as imundícias deste mundo entrem no nosso coração, não deixar com que as imundícias que estão aí, sendo pregadas no Instagram, Facebook, YouTube, entrem na nossa mente, contamine a nossa mente. Então, quando ele fala de luz, ele está falando de não se contaminar. Quando ele está falando de que nós devemos ser luz, ele está falando que nós devemos influenciar e não ser influenciado pelo mundo, mas influenciar pessoas para chegar até a luz, influenciar pessoas para chegar até o Mashiach, influenciar pessoas para conhecer a Yeshua, a Jesus Cristo, e Jesus Cristo, que aponta ao nosso Pai, levar até o reino de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor, meu. Louvado seja Deus. Eu sinto a glória de Deus nessas palavras. Eu sinto a presença de Deus nessas palavras. A gente não precisa somente gritar ou falar alto para falar do amor de Deus. Quem entende que acha que Deus tem que estar gritando, não, irmão. Tem hora de que você precisa anunciar o evangelho, né? Dizer, Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Tem um momento para isso. Mas às vezes é um momento, irmão, de nós pararmos e conversarmos um com os outros para ver aonde isso está sendo ruim e aonde está sendo mal para a nossa vida, neste novo ano que vai entrar, tá, gente? E que nós possamos largar neste ano que passou, colocar por terra neste ano que passou, todo aquilo que nos tira da presença de Hashem, da presença de Deus, da presença do Criador dos céus e da terra, tá? Então, o Senhor, ele vai dizer, olha, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Irmão, quando você é luz, você glorifica o Pai. Quando você é luz, você glorifica o Filho. Quando você é luz, você glorifica ao Ruach HaKadosh, ao Espírito Santo. Quando você é luz, irmão, você é bênção na sua família, você é bênção na sua casa, você é bênção no seu casamento, você é bênção em tudo que você for fazer, você é bênção.
E o inimigo, ele quer ofuscar a nossa luz, né? Às vezes o mundo, uma vez eu tenho uma frase que assim, né? Não deixe que o mundo ofusque a sua luz, não sei o que e tal. Mas a luz do mundo, irmão, às vezes, a luz que eu vejo que as pessoas entendem no mundo hoje, né, que muita gente fala, é aquela luz soberba, né? Aquele de, olha, eu tô aparecendo aqui, ó, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, eu tenho isso, eu tenho aquilo, que não vale nada para Deus isso aí, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, então eu tô brilhando, ó, eu tô brilhando, então as pessoas querem me derrotar. Não, irmão, isso não é brilho não, irmão. O brilho verdadeiro, a luz verdadeira está em Yeshua, porque as coisas dessa terra irão passar. É bom você viver uma vida boa, é bom você ter uma casa boa, é bom você ter tudo isso. Deus te dá, irmão. Glória a Deus por isso. Mas a verdadeira luz que o Mashiach, que Jesus está falando, é a luz do teu entendimento, é a luz que brilha no teu coração, e é a luz que aonde você entra, essa luz se expande, essa luz, ela entra na tua vida, ela entra na tua família, ela entra na tua casa. Amém? Vou continuar, irmão, porque é muita coisa, tá? A palavra de Deus aqui está sendo pregada e temos que dar continuidade, senão a gente nunca vai terminar esse estudo. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos ajude, tá, irmão? A entender a palavra do Senhor, porque eu estou aqui, estou estudando todo dia e aprendo todo dia, e que você possa estudar todo dia e pedir ajuda do Espírito Santo, porque ele é o nosso professor, tá? 17. Mateus 5,17, né? Matitiarro Levi. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Olha aí o que Jesus fala. Eu vou repetir. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém? Olha o que o Senhor está falando aqui. Que profecia maravilhosa. Com certeza, com toda certeza vos afirmo, né? Que outra tradução diz assim: em verdade vos digo, que até os céus e a terra passem, nem um i, que eu já falei aqui, né? Nenhum i, ou o mínimo traço, né? Ou tio, né? Como fala assim, o mínimo traço, se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Vamos fazer aqui a leitura. Estou lendo aqui a Bíblia King James, né? Indico você a comprar essa Bíblia, é uma tradução muito boa, uma Bíblia de estudo muito boa, que diz assim, ó. Glória a Deus. A lei e os profetas representavam a totalidade da antiga aliança, que incluía os escritos, Salmo 78, versículo 12 ao 16. Você pode estar com o papelzinho aí escrevendo, tá? Quem está fazendo o estudo comigo. Salmo 78, versículo 12 e 16. É um exemplo desses escritos, se refere a Êxodo capítulo 2, ao capítulo 7, Êxodo 7 também você pode escrever, versículo 12, e Números 13, versículo 22, né, que está na Torá lá. E também fazem parte da terceira seção da Bíblia hebraica. Jesus é o cumprimento, Yeshua, né, das profecias sobre a vinda do Mashiach, do Messias, e seu reino. Ao mesmo tempo, ele foi o único ser humano a cumprir de maneira plena e fiel a essência da vontade do Pai, né, de Elohim, não se limitando a uma obediência apenas religiosa, formal e exterior. Exterior, aquilo que está à nossa vista, né? Yeshua, Jesus, levou o seu amor pelo Pai e pela humanidade às últimas consequências e enfatizou que toda a palavra de Deus se cumprirá. Nem a menor letra do alfabeto hebraico, né, que é o Yud, e em grego é o Iota, né? Em grego é Iota. Mas vamos ficar aqui com o hebraico, eu prefiro o hebraico, né? Hebraico, Yud, uma das menores letras aí do hebraico, né? Corresponde à letra I, vamos dizer assim. Que no grego fosse a letra I, né? Em português, nem mesmo o menor sinal gráfico, né? Que outras traduções dizem nem um tio, né? Nem um tio, né? Que é só um tiozinho ali. Serão suprimidos das Sagradas Escrituras. Jesus usa essa bem elaborada hipérbole para evidenciar a veracidade e autoridade da palavra de Deus até o final dos tempos.
As Escrituras testemunham acerca de Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, como Ben Elohim, né, como Filho de Deus, o Mashiach, o Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Universo, nosso Salvador para toda a eternidade, né? Você pode também estar escrevendo aí Marcos capítulo 14, versículo 49, para ler depois, Lucas capítulo 24, versículo 27, também para ler depois, João 10, 35, Atos 18, 29, e segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, e segundo Pedro capítulo 1, versículo do 20 ao 21. Jesus, Yeshua, né, desejava que os doutores da lei observassem essa verdade nas Escrituras, uma vez que o povo já estava aceitando Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, como Messias, né, pelas obras que realizava e o poder de suas palavras, tá? Então, irmão, muitas coisas que estavam na antiga aliança se cumpre com o Mashiach, se cumpre com o Senhor, se cumpre com a vida do Senhor Jesus, e ele não só cumpre nas escrituras escritas, mas ele cumpre nas atitudes, curando, orando, ensinando, até as últimas consequências, como diz aqui, entregando a sua vida por amor de mim e por amor de você. Então, irmão, Jesus, Yeshua, não veio destruir a lei. Ele não veio destruir os profetas, mas pelo contrário, não veio anular, mas ele veio cumprir tudo aquilo que está escrito. Por isso que eu digo, irmão, a Bíblia é uma só. A palavra de Deus, ela é uma só, né? Todos os escritos, muitos escritos antigos também, tem muitas coisas boas, né? Tem alguns escritos antigos sobre Jesus que eu gosto muito de ler, né? Alguns outros livros apócrifos também, que eu gosto também bastante de ler, porque é bom você conhecer a Bíblia da forma que ela é, irmão, né? E quando a gente abre o nosso entendimento e deixa o Senhor entrar na nossa vida, irmão, esse entendimento, ele expande, esse entendimento, ele capacita, né, a gente a ter uma vida diferente com Deus. Mesmo diante das aflições, das adversidades, dos problemas cotidianos que enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter, mas que com o Senhor Jesus nós vencemos todos esses problemas, todas essas adversidades. Mas voltando aqui para o texto, o que é que Jesus está dizendo? Olha, não vai passar um Yud, que é a menor letra do hebraico, não vai passar uma palavrinha dessa, até que tudo venha se cumprir. Tanto a lei quanto os profetas, né? Ele diz, ó, não se omitirá, no mínimo um traço se omitirá da lei até que se cumpra tudo isso. Qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor do reino dos céus, tá? Então, irmãos, a importância dos mandamentos. Aqui ele está falando mais uma vez o Mashiach. Ele não veio anular os mandamentos, ele veio cumprir os mandamentos. Ele não veio destruir os mandamentos, mas ele veio trazer os mandamentos do seu Pai, cumprindo, né? E também nos ensinar na prática como nós devemos guardar os mandamentos, né? Sabemos que existe aí 603 votos, 603 mandamentos, que muitos desses a gente não pode cumprir, porque muitos desses, né, eram para a lei ali, somente do povo de Israel, no sentido de Estado, de país, né? Mesmo que muitos de nós às vezes têm sangue judeu, sangue israelita, né, aqui no Brasil, mas nós sabemos que Yeshua, ele cumpriu na prática a lei, por isso nós chamamos ele que ele é a Torá viva, e ele nos ensinou como na prática nós devemos seguir e agradar o Pai de forma perfeita. Não que ele anulou, mas ele veio trazer na prática, né? O que nós devemos ser, como nós devemos se comportar, como nós devemos agir, como nós devemos ser bênção, né? Ele disse, sede prudentes como a serpente, simples como as pombas, né? Então ele veio falar assim, ó, você não pode ser besta, né? Vocês têm que ser astutos como a serpente, porque o mundo vai tentar engolir vocês, mas vocês também não percam a simplicidade, a humildade, a verdade, né? Sejam simples como as pombas, porque vocês estão nesse mundo exatamente para ser sal da terra e luz
do mundo. Amém? Então diz assim, ó, qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos e ensinar os outros será chamado menor no reino de Deus. E aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino de Deus. Então, irmão, quando nós seguimos os mandamentos, quando nós guardamos os mandamentos, quando nós ensinamos os mandamentos, no reino do céu, nós somos grandes. Quando nós omitimos os mandamentos, quando nós não ensinamos os mandamentos, quando nós não guardamos os mandamentos, nós somos considerados menor no reino de Deus. Tá? Isso não é minhas palavras, as palavras do Mashiach, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos que voltar, irmãos, os olhos para Ele. Nós não devemos, irmãos, perder o nosso foco de Jesus. Você pode ser da igreja que for, você pode ser da placa denominacional que for, seja da Jardim de Deus, né? Seja da Assembleia, seja da Presbiteriana, você tem que focar em Yeshua, focar em Jesus, porque só Ele é que nos leva ao Pai mesmo. Só Ele. Ele é o nosso maior exemplo. Tá? Ele diz aqui, ó, no versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele está dizendo, olha, se as obras que vocês estão fazendo, se as atitudes que vocês estão tomando, se o que vocês estão ensinando não exceder a justiça dos escribas, dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque os fariseus, os escribas daquela época, né, que, vamos dizer, daquela época já existia isso, e hoje também existe, né? Os escribas fariseus, eles estavam ali agradando a si mesmo, né? Vestindo roupas bonitas, vestes esplendorosas, né? Gostavam de assentar-se nos melhores lugares do sinédrio, da sinagoga, né? Gostava de se assentar no primeiro lugar ali, vamos dizer hoje, né? Se fosse hoje era a igreja, né? A igreja no primeiro lugar da igreja, no primeiro púlpito lá da igreja. A gente conhece muita gente assim, né? Como eu vi hoje, uma coisa que eu abomino, irmão, de uma forma grandiosa. E o Espírito de Deus também abomina. Pode ter certeza disso. Que foram apresentar um pastor e colocaram o pastor, irmão, no pedestal assim, lá em cima. Só faltou chamar o homem de semideus. O homem tem isso, aquilo, teologia, que não sei o que papapá. É vice-presidente né, da convenção tal, do não sei o quê. Irmão, passou, acho, quase meia hora só falando do título do homem. Vamos chamar aqui o pastorzão, o honorório, tal. Mesmo coisa do, né? O Papa, né? Tem gente que adora o Papa também, que é errado. Mas muita gente que adora pastor, irmão. Tá errado, irmão. Tá errado. Nós não podemos adorar pastor nenhum. Nós devemos reverenciar no sentido de amar, valorizar, cuidar, orar pelo pastor, orar pelo líder, mas não idolatrar. Não idolatrar, né? E ali, irmão, eu achei uma idolatria horrível. Dá vontade, acho que Espírito Santo, irmão, não está nisso. Porque a glória não é nossa, irmão, a glória é de Deus. Se você faz um curso de teologia, amém, a glória é de Deus, e use isso para a glória de Deus, porque muita gente estuda, mas não usa nada para a glória de Deus. Você me entende o que eu estou falando? O que o Espírito Santo está falando para nós essa tarde? Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, irmão, nós não devemos ficar firmados, irmão, em doutrina humana. Porque quando a pessoa quer receber esse status, olha aqui, o fulano de tal que é vice, que é não sei o que é tal, que é teólogo, que tem um anel de ouro, que é doutorado, que é não sei o que, tal. Para apresentar uma pessoa no culto que é para Jesus, no culto que é para Deus, irmão, Jesus não está nisso, não, irmão. Jesus, o Mashiach, o nosso Pai, o nosso Deus, Elohim, o nosso Criador, ele não divide a sua glória com ninguém. Até as suas criaturas, até os anjos, irmão, eles cantam glória, 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 glória seja dada ao único Deus. Por quê? Porque eles também adoram ao nosso Criador. E tem gente que quer glória para si, irmão. Esse pastor aí, ele já recebeu a sua glória. Ele já recebeu o seu garradão aqui na terra. Porque no céu, irmão, é difícil. Isso são palavras, não eu que estou julgando. Essa é a palavra de Yeshua. Jesus Cristo é que julga. Eu não julgo ninguém, irmão. Tá? Eu não julgo ninguém. Amém? Não sou juiz. Mas o meu Deus, ele é juiz, ele é advogado, ele é justo, ele é poderoso. E ele vai julgar a mim e a você. Amém? Então vamos lá. Por isso nós temos que se apegar ao Mashiach, se apegar a Jesus, porque aquele que crê em Jesus não será condenado, mas terá a vida eterna, né? E segui-lo também, não só crer, mas segui-lo, seus ensinamentos, tá bom? E ele vai dizer assim, por quê?
né? Como já disse, se a sua justiça não exceder a dos escribas fariseus, que eram homens que pregavam coisas, viviam outras, eram homens que amavam ser aplaudidos pelo homem, né? Que eu já acabei de falar, você de modo nenhum entrará no reino dos céus, não, meu irmão. Olha o que Jesus está falando, está mais atual do que tudo essa palavra, né? Versículo 21. Ouvide que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Tá? Vamos lá. Versículo. Vamos lá. Jesus toma como exemplo a situação mais dramática da lei. Né? Êxodo capítulo 20, você pode estar escrevendo Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, 17. Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17. A morte. Né? Para demonstrar o que significa compreender e obedecer ao espírito da lei, e não apenas a letra, ou seja, uma vida no sentido mais amplo e saudável dos mandamentos de Deus, em vez da interpretação meramente externa e restrita, feita pela tradição rabínica, ensinada pelos rabinos daquela época. Você me entende? A King James traz a palavra murder, né, que é assassinar, murder, assassinar, pois os verbos em hebraico e grego usados nesse texto, em Êxodo capítulo 23, têm especialmente esse sentido claro. Sentido claro, tá? Então a tradução da... Por que eu gosto da Bíblia King James? Né? A tradução aqui, não matarás, mas quem matar está sujeito a juízo, né? Não fala assim? Só que o original, que está na Torá, na Santa Torá, em Êxodo, não é matarás, é assassinará, tá? Então é diferença. Depois você pode estudar aí no... Pegar o dicionário que você vai ver, né? Existe uma diferença de matar e de assassinar. Né? Então ele está falando assim, ó, todo que assassinar está sujeito a juízo. Então todo aquele que mata, todo aquele que tira a vida do seu semelhante, ele será réu de juízo. Tá? Essa é a palavra, porque por isso que existem tantas pessoas, irmão, que pagam o preço aqui na Terra, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa horrível e depois a pessoa paga por... Tô falando nesse sentido, tá, gente? De tirar a vida de alguém. Né? E aqui ele tá falando, não tá falando matar, tá, gente? Depois você estuda lá de novo. Não tá falando matar, tá falando assassinar. É a palavra certa. Não é matar, é assassinar. Não matará, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, olha o ensinamento do Mashiach, como ele é maravilhoso, como ele é lindo. Vou dizer que qualquer que se irar contra o seu irmão, aí o negócio fica mais embaixo. Aí o negócio fica mais potente, aí o negócio fica mais sério. Viu? Aí o negócio fica mais pesado. Olha aí. Qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca, né? Aí no aramaico, raca, né? Será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. É muito forte isso. Muito forte. Jesus demonstra como entender o sentido mais abrangente da lei. Ao relacionar o pecado de tirar a vida de alguém, assassinato, né? Com erros aparentemente menos graves, como irar contra o seu irmão ou insultar alguém, né? E a versão Almeida acrescenta sem motivo de se irar, né? Porque às vezes muita gente se ira sem motivo nenhum. Eu e você, tá, irmão? Que a gente passa por situações que nós ciramos, né? Ciramos, é normal você cirar. Mas quando você externa isso de uma forma que venha machucar outras pessoas, você precisa pedir perdão. Então não passe esse ano sem pedir perdão. Não passe esse ano sem perdoar, tá? Peça perdão, tá, irmão? Peço perdão que eu tô um pouco gripado, tá, irmãos? Peço oração também pela minha saúde, pela saúde da minha vida, da minha esposa, da minha família, tá? Em nome de Yeshua HaMashiach. Então, entretanto, os mais antigos e melhores originais gregos não trazem essa expressão sem motivo de irar, né? Jesus revela que a ofensa verbal está no mesmo nível de um assassinato. Né? Que está falando que todo aquele que se irá com o seu irmão, ficar com ódio do seu irmão, ele também será réu de juízo. Olha aí como é forte. Por isso que você deve perdoar, tá? Por isso que você deve perdoar. Perdoar. 70 vezes 7. É difícil. Eu acho que é o mais difícil, irmão. É o mais difícil que eu estou pregando aqui. É o mais difícil. Porque é difícil, irmão, você perdoar alguém que te afrontou, alguém que te feriu. É difícil, irmão. Mas perdoe para que você possa receber o perdão do Pai que está no céu. Amém?
Raka era uma antiga expressão aramaica, essa palavra raka, né, que foi falada aqui, reca, né, que a gente chama reca, que originou a palavra hebraica requim, usada no mesmo tempo dos juízes, Juízes capítulo 11, versículo 3, para indicar uma pessoa de mau caráter, uma pessoa leviana, uma pessoa traidora, né? De maneira curiosa, essa era uma expressão frequentemente usada na tradição rabínica. Os rabinos usavam muito essa palavra, né? Por isso que Jesus ele traz um pouco essa palavra. Aqueles, os líderes daquela época, né? Fariseus, saduceus, tal, usavam muito essa palavra raca, né? Associada ao vocábulo nabihal, nécio, uma pessoa sem entendimento, uma pessoa burra, vamos dizer assim, né? Para se referir aos insensatos, aqueles que eram sem sabedoria. Já a palavra grega more, traduzido em algumas versões, como louco, né? No grego, mais traduzido para a palavra louco, tem sua origem na expressão hebraica né? Morer, desgraçado. Né? Morer significa desgraçado aí no hebraico, né? Alguém que por não crer em Deus merecia o inferno, tá? Então, irmão, naquela época não era diferente de hoje. Muitos líderes daquela época lançavam as pessoas no inferno, ao invés de estar ensinando o que é certo, eles esculhambavam e falavam, né? Como nós falamos, não, esculhambava, xingava pessoas dizendo, não, você vai para o inferno, passado não vai para o inferno. Então, essas mesmas pessoas que existem hoje, acho que na minha igreja não tem, mas na sua igreja deve ter, tem em todo canto, né, irmão? Pessoas que julgam muito e levam todo mundo para o inferno, essas pessoas também existiam nessa época. Tá? Então Jesus diz, para de ficar condenando ou mandando os outros para o inferno. Ao invés de você mandar os outros para o inferno, seja luz, fale da verdade, fale da palavra. Aquele que quiser receber, receba. Aquele que não quiser, meu irmão, aí está na mão do Senhor. Aquele que crê, irmão, está na mão do Senhor. Aquele que não crê, também está na mão do Senhor. Então nós não podemos, irmão, ficar dizendo, não, nós somos dono da razão. Não, irmão. Dono da razão é Deus. Por isso nós temos que pregar a palavra da forma que ela é, sem enfeitar, sem colocar luz de Natal na palavra, né? A luzinha de Natal brilhando. Não, irmão, nós temos que pregar a palavra da forma que ela é. Da forma que ela é. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome dele, para todos sempre. Quem convence o homem é o Espírito do Eterno. Ele que convence o homem. Amém? Então, essa palavra mora, né, desgraçado, né? Alguém que por não crer em Deus merece o inferno. Então ele estava condenando sempre as pessoas ao inferno. O cerne do ensino de Jesus está em que o pecado que leva alguém a ofender outra pessoa é o mesmo motivo do assassinato, tá? Ele tá pareando aí a ofensa ao assassinato, irmão, porque eu sempre digo, né? Tem palavras que ferem mais do que um murro. Tem palavras que nos ferem, irmão, mais do que um tapa na cara, né? E tem coisas que eu e você às vezes falamos que nós se arrependemos depois. Quem nunca falou algo que se arrependeu depois? Todos nós, irmãos, no dia a dia estamos à mercê de falar alguma coisa que depois a gente tem que pedir perdão a Deus. Amém? Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome dele, irmão. Então, aqui também vai ensinar que o vocabulário grego, sinédrio, né, cujo correspondente hebraico, Sanedrim, que é o sinédrio, né, refere ao mais alto tribunal dos judeus, olha aí, que se reunia em Jerusalém. A KJ traduziu o termo para o inglês Colcion, conselho, né, por se tratar da reunião dos sábios que se julgavam as causas do povo. Sinedron deu origem à expressão grega presbyterion, que significa o corpo dos anciões, Lucas capítulo 22, 66, e Atos 22, 5. E Gerósia, Senado, né? A expressão fogo do inferno tem a ver com o vale de Hinnom. Isso aqui é outro estudo, irmão, que nós podemos passar só sobre o vale de Hinnom. Só sobre o inferno, só sobre o vale de Hinnom. É o que Jesus está se referindo, tá? Mas não vou entrar. Depois eu faço outro vídeo entrando profundamente nesse vale de Hinnom, que foi traduzido para o inferno, né? Em hebraico, Gehinnom, que deu origem ao nome grego do lugar Geena, que Geena veio do grego e depois do inferno, né? Inferno, o nome inferno não existe, mas é questão de vocábulo, né? É questão de língua, né?
Depois da palavra Geena veio o inferno, né? Então, durante o reinado dos perversos, Acais e Manassés, sacrifício humano ao deus amonita Moloque foram realizados em Geena. Josias profanou o vale por causa das oferendas pagãs que realizou naquele lugar. Então, irmão, esse vale, que era esse inferno, né? Depois foi traduzido para inferno, era um vale de oferendas pagãs, de qual o rei Josias, que era um rei idólatra, um rei mau que reinou sobre Israel, porque Israel teve muitos reis mau, né? Eu acho que se pegar, acho que teve mais reis mau do que reis temente a Hashem, temente ao Eterno. E o rei Josias ofereceu naquele lugar, irmão, oferendas pagãs, sacrificou oferendas pagãs ao deus Moloque, fez sacrifício humano. Até filhos, os filhos dos reis, os filhos dos israelitas eram jogados ali, irmão, para sacrificar a esse falso deus, essa entidade chamada Moloque. Por isso que esse mal, irmão, ainda existe no mundo onde muitas crianças são mortas. Você vê muita maldade contra a criança, é o espírito de Moloque, irmão, que ainda está agindo na terra. Claro que todas essas crianças, irmão, que foram mortas, estão no reino de Deus, por quê? Porque Jesus falou, né, que do reino de Deus é as criancinhas, né? Então nós sabemos que quando a criança ela morre na mão de um terrorista, na mão de alguém, o espírito dela está com Hashem. O espírito dela, automaticamente, ela vai para o reino de Deus. Irmão. Porque o reino de Deus são delas. Seu corpo, né, ali é enterrado, mas o seu espírito está com o Pai Eterno. Tá? Então, Acaz Manassés também sacrificou ali ao deus Moloque. Então, vários reis, Acaz, Manassés, Josias. Aí você pode aí escrever, anotar, segundo Reis, capítulo 23, versículo 10, que eu estou falando, Jeremias 7, 31 e 32, e Jeremias 19, 26. Com o passar do tempo, esse vale se transformou num grande depósito de lixo, que é o Vale de Rimon, Vale de Rimon. Constantemente em chamas, e que fez a palavra Geena significar o lugar dos perdidos, imprestáveis e destinados ao fogo que nunca se apaga. Eu disse, então, irmão, esse Geena era um grande lixão ali, que estava fora de Israel, e era um lugar, irmão, onde foram sacrificados, um lugar sujo, um lugar podre espiritualmente, vamos dizer assim, né? E foi associado ao que nós chamamos de lugar da perdição, né? Lugar da segunda morte, aonde é um fogo que nunca se apaga, né? Mas nós sabemos que tanto o Geena como o inferno, ele no fim dos tempos, ele vai ser, que é o Geena no sentido, mas trazido para o inferno, né? Porque ele será jogado no lago de fogo, de enxofre e fogo, para ser destruído eternamente, né? Então, que está lá escrito em Apocalipse, o livro da Revelação. Então vamos lá, para nós terminarmos. Assim sendo, se trouxeram a tua oferenda ao altar e te lembraram de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Jesus continua falando aqui no versículo 23. Deixar ali mesmo diante do altar a tua oferta, primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23, 22, 23, 24, que eu estou lendo aqui, tá? Vou ler novamente. Assim sendo, trouxeres a tua oferta ao altar, né? O primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, né? Para que não aconteça que o adversário te entregue a juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Então, irmão, é muito triste quando a gente vê um irmão da igreja colocando outro irmão que é cristão na justiça por causa de palavras. Irmão. Eu não concordo jamais com isso. Claro que quando você levanta uma calúnia muito forte contra alguém ou fala de uma coisa que é mentira sobre a vida de alguém, como já aconteceu comigo, já aconteceu com muitas pessoas, né? Porque quem é pregador do evangelho sempre é atacado de várias formas, né, irmão? Então, quando algo que fala sobre o seu respeito não é verdade,
o que você vai fazer? Já perguntaram isso. O que você, na minha visão, você tem que chegar para a pessoa e tentar conversar com ela, tentar apaziguar, tentar pedir perdão. Se caso essa pessoa ela continuar e querer levar ao juiz essa causa, deixe que leve. Mas esse peso não se tornará nas suas costas, mas se tornará nas costas daquela pessoa que está colocando você no tribunal. Você está me entendendo? Então Jesus está nos ensinando que nós não devemos, de maneira nenhuma, levar o nosso irmão ao tribunal. De maneira nenhuma. Nós devemos reconciliar com o nosso irmão antes de ir até o altar. Porque se você não se reconciliar, a briga vai aumentar, né? A briga vai virar, né? A confusão sempre ela vira uma bola de neve, né? Seja no casamento, seja na família, sempre tem que haver um perdão. Marido e mulher, amizade, trabalho, igreja, tem que haver um perdão. Se alguém te feriu ou você feriu alguém, seja humilde. Mesmo que você não tenha ferido, a pessoa que tenha ferido, seja humilde, meu irmão. Peça perdão. E se a pessoa quer o seu mal, se afaste dela. Perdoar não é conviver, tá, irmão? As pessoas confundem perdoar com conviver. Você pode perdoar alguém e não conviver com ela, porque às vezes a pessoa quer o teu mal, de toda forma. Jesus, quando ele perseguiu Jesus corria, saía de perto, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer isso como Jesus fazia. Então, aqui está dizendo, entra depressa com o teu adversário enquanto está com ele a caminho do tribunal. Para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, o juiz te entrega a carcereiro e te joga na cadeia, né? Porque tem pessoas, irmão, que até vai para a cadeia por causa de mentiras, de briga, de confusão, né? Dentro da igreja. Tá? Eu posso falar dentro da igreja porque nós temos que julgar primeiro o que está dentro. Porque quem está lá fora está na mão de Deus, né, irmão? Julgar, eu falo a palavra, tá, irmão? Não é eu julgar, não, é a palavra. Com toda a certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagarás com o último centavo. Graças, vou fazer novamente aqui a leitura para nós fecharmos esse pensamento. Graças a Yeshua, Jesus, temos a bênção do perdão à nossa disposição. Não fosse essa graça, seríamos todos consumidos pela lei, tá? Porque a lei, irmão, ela existe várias maldições. Existe as bênçãos da lei, existe as maldições da lei para aquele que cumpre e para aquele que não cumpre, não é isso? Jesus, ele se tornou maldição para que nós tenhamos vida. Então, quando nós pegamos a Yeshua, quando nós seguimos a Cristo, quando nós seguimos a Jesus, quando nós seguimos o Messias, nós estamos praticando a lei, ok? E, posteriormente, a graça é derramada sobre nós. Mas, se Jesus não tivesse morrido por nós, nós estaríamos ainda na antiga aliança, vivendo exclusivamente, simplesmente da lei. Embora a lei é para educar, tá, irmão? A lei nunca foi para salvar ninguém. A lei, ela é para educar o filho, educar a filha, porque quando você se educa, você obedece, né? De alguma forma. Mesmo que o homem não conseguiu e não conseguirá obedecer todas as 613 leis que nenhum homem vai conseguir cumprir. Mas quando você segue a Yeshua, você segue os mandamentos, você segue a palavra de Deus, você observa, você guarda tudo aquilo que se é, né, de guardar, que Jesus ele nos ensinou como devemos guardar os mandamentos, já foi falado aqui. Então ele está dizendo, olha, os cristãos devem, né, o cristão, o servo de Deus, né, aquele que serve a Deus, deve então perdoar tudo e a todos, pedir perdão e procurar a shalom, né, que é a paz, com todos aqueles que se sentirem ofendidos com alguma de suas atitudes. Jesus não entra no mérito, né, se o servo de Deus, é aquele que serve a Deus, está certo ou não. Apenas ordena que a reconciliação seja promovida o mais rápido possível e que a iniciativa seja sempre da parte daquele que crê em Deus. Jesus usa o exemplo do judeu religioso e temente ao Senhor em um de seus atos mais sublimes. O sacrifício oferecido a Deus de acordo com a lei mosaica para ensinar que não pode haver culto, oração ou oferta maior do que um coração limpo, sincero, humilde, perdoador e em shalom, em paz com Deus e com os semelhantes. Em seguida, por meio de uma parábola, Jesus exorta os cristãos
que estão em demanda com alguém a quem se apressem a negociar um acordo e estabeleçam a paz, a shalom, né? Antes que a questão se prolongue demais e acabe na justiça, onde não há misericórdia, apenas a lei. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, a lei, ela vai julgar. A lei, ela vai cair sobre o lombo de todos, de toda a humanidade, como já caiu. Embora, quando você tem um coração de Yeshua, quando você tem um coração de Deus, a graça de Deus é derramada sobre a tua vida. Às vezes as pessoas têm o entendimento de que a graça, ela existe, a graça existe, nós cremos na graça. Mas acha que, não, a graça chegou, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso viver a vida que eu quero, porque a hipergraça, isso é uma filosofia diabólica que inventaram hoje, né? De desassociar a graça da lei, porque para nós entendermos a lei e a graça, nós temos que estudar a lei. E para nós entender a lei, nós temos que estudar a graça e a lei, porque a graça a graça veio da lei, porque Jesus cumpriu a lei, Jesus morreu pela lei, para que nós viéssemos a entender, a compreender o que é a graça de Deus. Então ele está dizendo, olha, quando você for levar para o juiz, que o juiz te prender, que o juiz te condenar, não vai ter mais graça não, meu amigo. Você vai para o chilindró, você vai cumprir a lei, nem que você não queira. É isso que Jesus quis dizer. Mas, se você tiver misericórdia, se você tiver um coração perdoador, se você tiver um coração humilde, se você perdoar o teu irmão, se você amar o teu irmão, se você se reconciliar com o seu irmão antes que ele te leve ao tribunal, você vai obter um galardão, você vai obter perdão para ti, para ele, e você vai ter, não vai ser julgado pelo homem e vai ser absolvido na lei. Você está entendendo, irmão? É muito maravilhoso, meu amigo. Quando você entende a lei e a graça, quando você entende que a lei e a graça ela andam juntas, você entende, compreende de que a graça de Deus não é uma graça barata, não é uma graça que foi dada por qualquer forma. A graça, não foi algo muito, muito custoso, na cruz do Calvário, morte, ressurreição, para que a graça fosse atingida. Mas a graça só é atingida quando nós compreendemos quem é Yeshua, quem é Jesus, quem é Cristo, quem é a Bíblia, quem é a Torá, quem é a palavra de Deus, como Deus se manifestou, como Deus fala, como Deus se manifesta. E nós precisamos aprender todo dia. Pastor, eu vou conseguir aprender tudo de uma para outra? Não, irmão. Isso é com leitura, é com oração, é com prática. Nós vamos entender como funciona a lei. Por que muita gente fala mal? Por que existe muito ateu hoje? Por que muita gente muito que não entende as escrituras, lê? Ah, mas esse aqui está falando uma coisa, está falando outra. Porque não estuda da forma que é para estudar. Não lê da forma que é para ler. Não ora antes de ler a Bíblia. Não pede ajuda do Espírito Santo. Então acaba, irmão, não entendendo nada. E eu estou fazendo esse shiur, né, que chama shiur, né, que é o estudo em hebraico, do Talmud, que é a Bíblia, para que vocês possam entender, irmão, a lei e a graça. A lei é justa, a lei é perfeita, a lei é justa, porque aquele que peca, ele é jurado para morrer, né? A lei do pecado, a, o salário do pecado é a morte. Por que é salário do pecado é a morte? Porque a lei vinga. Mas quando você aceita Yeshua, quando você crê em Yeshua, quando você vai aos pés de Yeshua, quando você vai ao Messias, quando você vai a Cristo, você entende quem é Ele, o que Ele fez, o que Ele pregou, o que Ele falou, o Filho de Deus, a graça de Deus é derramada sobre a tua vida. Aleluia. E aí você é absolvido da lei e você começa a ter uma nova vida com Cristo. Mas isso não é hipergraça. Isso é a graça, o favorecimento de Deus através da fé, das atitudes. Embora o apóstolo de Sadico Tiago, o justo, né, Jacob, o justo, que é chamado de Tiago, ele vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então, irmão, as obras e a fé andam juntas, não é separada, tá? Então, irmão, é muito complicado a gente às vezes falar sobre isso, porque muitos pastores e muitos outros líderes têm outras visões, né? Não quero dizer que a minha visão é a certa, mas é o que eu entendo da palavra de Deus. Então, quando nós entendemos a palavra, quando nós oramos, quando nós estudamos a Bíblia, o Senhor, ele abre a nossa mente para nós entendermos a verdade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de acreditar no que todo mundo diz. Todo mundo segue aquilo ali, vê aquilo ali. Peraí, vamos estudar sobre isso, vamos pesquisar sobre isso, vamos ler sobre isso.
depois eu tirar minha própria conclusão. Embora nós sabemos que a verdade é única, irmão. A verdade é só Yeshua, é só Deus. Não existe outra verdade. A verdade é a palavra. Amém? Então, vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 27. Vamos continuar, tá? Para terminar aqui o que eu estava falando, concluir isso, concluir o pensamento, o cristão ele deve perdoar, o cristão ele deve amar, o cristão ele deve ter um coração sincero, humilde, porque os religiosos daquela época eles guardavam a lei de uma forma somente de tradição, mas eles esqueciam do amor, esqueciam da paz, da shalom, da misericórdia, esqueciam do perdão, esqueciam de tudo isso. Para eles não valia nada isso, porque valia era só a tradição daquela época, que valia era a tradição e acabou. A tradição acima de tudo. Então, Yeshua, ele vem trazer uma nova leitura, e a verdadeira leitura da palavra, das escrituras do Eterno. Olha, vocês não entenderam nada. Então, ele veio e nos ensinou como tudo deve ser. E tudo se encaixa, irmão. Não é que ele pregou uma coisa e a antiga aliança, o Antigo Testamento, pregou outra. Não. É a forma certa do que Deus estava falando no Antigo Testamento e os religiosos cegos não enxergaram. E até hoje não enxergam porque são soberbos, arrogantes, prepotentes e nunca vão enxergar as verdades das Escrituras. Porque o próprio Jesus disse: olha, Senhor, eu te dou graça porque tu escondeste isso dos sábios deste mundo e revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. Revelaste aos simples, como eu, irmão, como você. Tá bom? Vamos lá, versículo 27 para nós terminarmos. Ouvi foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vou dizer, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho a pecar, arranca-o. Glória a Deus. Arranca-o e o lança fora de ti. Pois te é mais proveitoso perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. É muito forte, que é o Geena, né, irmão? Que a tradução realmente seria o Geena. Que a pessoa não entendeu o que é Geena, aí traduziu para o inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta, atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Foi dito também que aquele que se divorciar de sua esposa dará a ela uma certidão de divórcio, porém de qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, né, que é o adultério, faz com que ela se torne adulta, que se casar com mulher divorciada será cometendo adultério. Tá? Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu afirmo, não jurei de forma alguma, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser extrato de repouso de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade grande do rei, a cidade do grande rei, e não jure por sua cabeça, pois não tem poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto, seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não, que passar disso vem do maligno. Tá bom? Aí vai vir aqui outra mensagem, depois outra mensagem. Mano, é muita mensagem. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é grande. A palavra não falta. Tá? E ensinamento não falta. Eu acho que eu vou entrar aqui. No próximo vídeo eu vou entrar no outro, irmão, porque já tá dando 1h08 de vídeo. E se eu ficar aqui, eu vou ter que ir até o versículo, até o último versículo, que é o versículo 48 de Mateus capítulo 5. Tiago, capítulo 5, Mateus Levi, capítulo 5, versículo, o capítulo 5 todo, irmão. Né? Primeiro as bem-aventuranças e agora eu já estou na segunda parte. Então, no vídeo posterior, eu vou falar sobre adultério do coração, eu vou falar sobre o casamento, né? Que é um voto sagrado, o voto e juramento. Eu vou falar sobre vingança e amar sobre aqueles que te odeiam. Então, tudo Jesus, essa parte aqui, ele vai falar exatamente de perdão, vai falar exatamente de amor, de perdão, de tudo isso. Então, eu não vou entrar mais, porque eu vou ter que ler muito mais coisa, o vídeo vai chegar a mais de 2 horas de vídeo. Eu não quero um vídeo tão longo, tá? Então, vou parar aqui no versículo de número 26, tá? Depois eu falo sobre o adultério, sobre tudo isso que está escrito ali e que Jesus falou, né? Sobre a intenção do coração. Mas, enfim, tudo que está sendo aqui dito é o seguinte: a lei, Jesus não veio abolir a lei, é o que você aprendeu hoje. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir e ele cumpriu como ninguém cumpriu. E ele fez o que ninguém fez, tá? Para que nós fôssemos enxertados, né,
na videira verdadeira, a raiz, que é Israel, né? Na mesma árvore, na árvore de Deus, tá? Então, nós somos enxertados na videira, nós somos raiz de Jessé também, porque nós somos enxertados na videira, embora nós precisamos cumprir os mandamentos de Deus. Irmão, muita gente fala mal devido à herança católica, à herança ali de Roma, né? Não tenho nada contra os romanos, no sentido os católicos romanos, mas eu falo em relação a visões da Bíblia, né? Que são, a gente discorda de vários pontos, mas o principal ponto que eu discordo é porque a Igreja Católica sempre falou mal da lei, né? Ela deixou esse legado muito ruim, como assim, a lei é ruim, a lei é maldita, a lei é mal, a lei não presta, a lei não... E a lei, irmão, a lei, nós precisamos entender a lei de Deus, para que nós entendamos que Jesus morreu pela lei para nos trazer a graça. Ele morreu pelos nossos pecados e pela lei para nos trazer o entendimento, tá? E ele cumpriu a lei de Deus da forma correta. Ele não cumpriu como o fariseu, ele não cumpriu como o escriba, que ele está falando aqui, mas ele cumpriu da forma certa, agradando o seu pai, usando de misericórdia, cumprindo as mitzvot, cumprindo o chamado, cumprindo a lei, porque a lei dizia, olha, você que é idólatra, você será condenado à morte, você faz isso. Eu disse assim, peraí, eu vou morrer por todos eles, para que quando eles souber que eu existo, eles passem a cumprir os meus mandamentos. Tá? A lei é muito grande, irmão. Mas o mandamento não foi abolido. O mandamento de Deus ainda vinga. Quando ele fala aqui, eu não vim anular a lei dos profetas. Ele está dizendo, eu não vim abolir a aliança que eu fiz com o meu povo. Não, eu vim renovar, eu vim restaurar, eu vim restabelecer a minha lei. Claro que muitas coisas que estão na lei não precisa hoje, né, ser cumprida. E nem dá para ser cumprida, nem se quisesse. Tá? Porque nós vivemos em outra era, mas Jesus trouxe um mandamento verdadeiro, que é o mandamento da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a forma correta que nós devemos seguir e agradar o Pai eterno, irmão. É muito grande, irmão. É muito maravilhoso tudo aquilo que ele faz. Amém? Vamos orar. Que Deus possa abençoar o teu final de ano, que hoje você possa ter um final de ano super abençoado com a tua família, com a tua casa. Quero mandar um beijo, um abraço para minha família, para minha mãe, pastora Ana, para o meu avô, pastor Antônio Evangelista, para os meus tios, né, pastor Melquias, para toda a minha família Lima, família Guiar, e principalmente para minha esposa, né, que Deus possa abençoar, meu amor, Deus possa abençoar este ano, Deus possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Meu irmão, perdoe, ame, valorize a pessoa que está do seu lado, tá? Peça perdão se for preciso, não deixe o orgulho te corromper, mas tenha uma nova vida com Deus, porque quando você ama a Deus, você cumpre os mandamentos dele. Quando você ama a Deus, os mandamentos de Deus não ficam pesados nas suas costas, mas você cumpre pelo amor que você tem a Deus. Amém, Pai, nesse momento na tua presença. Meu Deus, eu quero orar, meu Deus, eu quero te agradecer. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que todo mal, meu Deus, venha cair por terra. Que tudo aquilo que não vem de ti venha ser colocado por terra, meu Deus, nessa tarde, Senhor. E que nós possamos sentir a tua Shekinah, a tua presença, Senhor. E que a tua lei, meu Deus, a lei de Cristo, Senhor, possa se fazer presente na nossa vida, Pai. Não, meu Deus, trazendo condenação, mas trazendo a graça verdadeira, Senhor. Porque com as pisaduras de Yeshua HaMashiach nós somos sarados. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos no teu Filho e vive e reina para todos sempre. E que nesse fim de ano, Pai, seja um fim de ano abençoado, seja um fim de ano próspero, seja um fim de ano, Senhor Deus, cheio de vitória, cheio de bênção para essa pessoa, Pai. E que essa pessoa, Pai, neste dia, assim, neste dia 31, virada de ano, ela possa, meu Deus, lembrar do Criador, ela possa voltar a cumprir os mandamentos, ela possa voltar a cumprir, e que no coração dela, assim, os mandamentos de Deus sejam escritos, que ela não venha, meu Deus, sentir-se pesada, Pai, com a tua lei, com a tua palavra, com a tua graça, mas que ela venha se sentir leve, Senhor. Leve, Senhor, para te seguir, leve para cumprir o teu chamado. Meu Deus, que essa pessoa possa cumprir o seu chamado, Pai, que essa pessoa possa ser bênção no seu lar, bênção na sua casa,
que ela possa ser luz aonde ela entrar, que ela possa ser luz no meio das trevas, Senhor. Porque Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo justo, ele é a nossa Hanukkah, ele é a nossa Hanukkah, ele é a nossa luz, ele é o nosso candelabro, ele é aquele que nos dá entendimento, Senhor. Porque não é, meu Deus, na tradição que nós vamos ser salvos, mas é cumprindo o Senhor, cumprindo e se apegando mais ao nosso Deus, ao nosso Criador dos céus e da terra, é que nós vamos obter vitória. Meu Deus, repreende todo o mal, Senhor, aquele que está depressivo, aquele que está doente, tanto fisicamente como espiritualmente, como sentimentalmente, venha curar nossos corações, Senhor. Que nós possamos passar, meu Deus, o final de ano, meu Deus, abençoado. Que esta virada seja maravilhosa, Senhor. Para quem vai passar na praia, quem vai passar na cidade, quem vai passar onde na igreja, meu Deus, que essa pessoa possa ser liberta, possa ser transformada e possa lembrar do Criador, Senhor, possa lembrar de te buscar, de ir para a igreja, de buscar a tua face, Senhor, de cumprir os teus mandamentos, principalmente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, Pai, e já te agradeço. Senhor, abençoa os casamentos, Senhor, restaura os casamentos, fortalece cada casa filha, pai, filho, mãe. Meu Deus, que Yeshua possa entrar nesse lar, entrar nessa casa, trazer vida, trazer transformação. Eu profetizo vida, meu irmão, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Eu profetizo salvação. Crê no Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, e será salvo tu e a tua casa. Era o que o apóstolo Shaul pregava, era o que o apóstolo Simão Pedro pregava, era que o apóstolo Yohanan pregava, o apóstolo João. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, eu profetizo que essa pessoa seja salva, que a família dessa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja transformada, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, tá, irmão? Peço perdão, irmão, nome de Jesus, estou gripado hoje, peço oração pela minha vida também, Senhor, me abençoa, me ajuda, Senhor, a vencer essa gripe, em nome de Jesus, que eu fique curado, que você possa, irmão, ficar curado, que você possa sentir curado, que você possa perdoar. Não passe, irmão, esse ano sem perdoar. Não passe esse ano sem chegar para tua esposa, para o teu esposo, para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu colega de trabalho, da igreja, seja de onde for, irmão. Peça perdão. Seja humilde, porque Yeshua ensinou isso. A lei do perdão é que prevalece. A lei do perdão, ela prevalece sobre a lei da morte. A lei da misericórdia, a lei do cumprimento dos mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade, isso prevalece sobre todo o resto, irmão. Porque nós sabemos que a lei, ela é boa, é justa, é perfeita, né, como está escrito, mas a graça de Deus, ela só vem na nossa vida quando nós damos liberdade, quando nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para não vivermos só em tradições humanas, irmão, mas para que nós possamos viver verdadeiramente em Cristo, na graça, no poder, no conhecimento, na sabedoria que vem do alto e não dessa terra. Shalom Adonai, que o Eterno abençoe a tua casa, a tua família. Um abraço e feliz ano novo do missionário, pastor Miqueias Atalaia, Miqueias Bruno, Miqueias Aguiar. Deus abençoe tua família, tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa. Que a graça de Hashem, Adonai Elohim, a graça de Yeshua Ramachim, filho de Ben David, filho de Davi, e a graça de Ruach HaKadosh, o único Deus, esteja sobre a tua casa, tua família, e aquele que te diz amém. Que seja o nome do Senhor.